Segunda Reis, capítulo 4. Versículo 8 a 37. Diz assim a palavra de Deus. Certa mulher, versículo 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto, se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela diz: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos teus moços e uma das tuas jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor,
e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. E apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o filho e saiu. Vamos orar. Peça para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nesta noite. Senhor nosso Deus, nós nos humilhamos perante a Tua santa face, porque nós admitimos nossa pequenez, as nossas limitações naturais, espirituais, morais. Sem Ti nada podemos fazer. Precisamos da Tua graça para entender a Tua palavra, precisamos da Tua graça para que Teu Espírito Santo faça com que estas palavras transbordem até os nossos corações. Precisamos do Teu Espírito Santo para que quebrante nossos corações endurecidos para corações quebrantados. E te pedimos, Pai, que ao final de tudo apenas o Teu nome seja lembrado. Venhamos a diminuir, mas o Teu nome seja engrandecido, especialmente a pessoa amada de Jesus Cristo. Nós te pedimos isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, muitas vezes em nossas vidas nós somos acometidos por aflições, angústias. Jesus deixou isso muito claro no Evangelho de João, capítulo 16. No mundo tereis aflições. Às vezes as aflições, as angústias chegam até nós. Às vezes quando nós não esperamos e oramos a Deus pedindo para que Deus nos livre das angústias, das tribulações, das tristezas. Mas às vezes Deus parece não nos responder. Isso nos faz lembrar um pouco da história da sunamita, esta mulher, uma mulher rica, mas que estava sofrendo uma profunda angústia em sua alma. Está relatado no versículo de número 27 e 28, onde Eliseu disse para o seu servo Geazi: deixe-a, porque ela está com a alma amargurada, e o Senhor não tinha me mostrado. Observe, Deus não tinha mostrado isso para Eliseu, que aquela mulher estava com a alma amargurada, a não ser quando ela chegou. Provavelmente chegou em prantos porque seu filho tinha morrido. E às vezes acontece conosco situações que fogem do nosso controle, que nós não conseguimos resolver. Porque como aquela mulher iria resolver aquela situação? O menino morreu. O único filho dela morreu. Então, obviamente, ela estava amargurada, angustiada em seu coração. Uma amargura profunda em sua alma. E às vezes acontece conosco também uma tribulação profunda em nossa alma, e o que nos desespera às vezes é não saber como resolver, porque são situações que fogem do nosso controle e nós não sabemos resolver. Isso nos deixa atormentados, angustiados. Todas as vezes que a situação foge do nosso controle, isso nos deixa profundamente angustiados, porque nós gostamos de controlar as situações de nossa vida. Veja, um descuido financeiro, um problema de saúde, um problema na família, um problema no trabalho, um problema na igreja. Se for problema razoável que dê para nós resolvermos, nós lutamos para resolver. Mas quando é a situação que foge do controle, que nós não conseguimos resolver, nós entramos em um processo de angústia profunda. E às vezes nós clamamos a Deus e parece que Deus não nos responde. Mas será que existe um motivo, uma razão por que às vezes Deus não nos responde? Ora, meus irmãos, está escrito em Tiago, capítulo de número 4, meus irmãos. Tiago diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes nós pedimos para Deus nos tirar da angústia, da tristeza, para Deus resolver o problema e Deus não resolve. Mas Tiago diz que é porque às vezes nós não sabemos como pedir. Nós pedimos mal, pedimos da forma errada, com o objetivo errado.
Então, a história da sunamita vai nos ensinar como nós conseguimos ou podemos mover o coração de Deus a nosso favor, de maneira tal que nos momentos de angústia, de tormento da nossa alma, diante de uma tribulação insolúvel aos nossos olhos, nós possamos orar e nossas orações mover o coração de Deus a ponto de Deus atender nosso clamor, porque foi isso que aconteceu com a sunamita. Ela clamou a Deus por intermédio do profeta e Deus atendeu, e Deus ressuscitou o filho da sunamita. Agora, por que isso está escrito aqui? É porque Deus quer nos trazer algum exemplo, porque todas as vezes que a Bíblia ela registra uma narrativa, uma história, é porque aquela história é para servir de exemplo para nós, de princípios que a Bíblia ela traz no restante das Escrituras, princípios estes que estão ali implícitos e explícitos na história, naquela narrativa. A história da sunamita vai nos responder esta pergunta: por que às vezes Deus não atende o nosso clamor? Por que às vezes você não consegue mover o coração de Deus a ponto de Deus te atender? Falaremos sobre isso nesta noite. O tema desta mensagem é pessoas que movem o coração de Deus. O que tinha de diferente, de tão especial na vida daquela mulher, daquela sunamita, que moveu o coração de Deus, para que nós possamos aprender com aquela mulher a como orar, clamar a Deus de tal maneira que mova o coração de Deus. Meus queridos irmãos, pessoas que movem o coração de Deus, em primeiro lugar, são pessoas tementes à palavra. Pessoas que movem o coração de Deus são pessoas tementes à palavra. Aquela mulher, ela era uma mulher temente à palavra de Deus, o que obviamente, por conseguinte, significa a mesma coisa que temer a Deus. Mas uma das maneiras em que nós manifestamos o nosso temor ao Senhor é a maneira como nós tratamos a palavra de Deus, a maneira como nós reagimos à palavra de Deus, porque Deus, Ele olha para a nossa reação diante da palavra. Veja que está escrito em Tiago, capítulo de número 2, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. A nossa reação à palavra, a nossa relação com tudo que envolve a palavra, isto é um sinal se nós tememos ou não a palavra de Deus, é o próprio Deus. E aquela mulher temia a palavra de Deus, por isso ela moveu o coração de Deus a ponto de Deus respondê-la e atendê-la. Veja que está escrito no profeta Isaías, capítulo 66, versículo 2. Deus disse: este é o homem para quem olharei. Deus está dizendo, qual é o homem que eu vou olhar? O homem que eu olharei, olhar no sentido de olhar com carinho, de atender o seu clamor. Ele diz, Isaías 66, 2, este é o homem pelo qual olharei, aquele que é aflito de espírito e que treme da minha palavra. Deus vai olhar com carinho, Deus vai atender com carinho aquele que treme diante da palavra de Deus, aquele que teme a palavra de Deus. Ora, mas na narrativa da sunamita não há nenhum histórico aqui de pregação, ou alguém pregando no culto, para vermos a reação dela à palavra de Deus. Eliseu era o símbolo da palavra de Deus, porque Eliseu era um profeta do Senhor. E as duas coisas se confundem na palavra de Deus. As duas coisas se confundem. Profeta, profecia, porta-voz do Senhor. E aquela mulher tratou Eliseu com tamanho carinho e cuidado, não porque ele era famoso, não simplesmente porque ele era alguém conhecido em Israel, mas porque Eliseu carregava em si a revelação de Deus. Eliseu carregava em si a palavra de Deus. Ele revelava, ele propagava a palavra de Deus. Então, tinha um peso diferenciado. E a maneira como ela tratou aquele homem, a maneira como a sunamita tratou aquele profeta, revela a postura interna dela para com a palavra de Deus, o que fez com que movesse o coração de Deus, e Deus então se interessou em cuidar dos seus problemas. Agora, vejamos, quais são as evidências que nós temos no texto de que a sunamita, de fato, ela honrou a palavra de Deus, honrando o profeta. Sim, ela honrou o profeta. Como nós vamos demonstrar que nós realmente tememos a palavra de Deus? Quando nós honramos os profetas do Senhor. Essa é a maneira que nós vamos revelar se nós realmente
tememos a palavra de Deus, quando nós honramos os porta-vozes da palavra de Deus, como aquela mulher. Isso nos faz lembrar a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 29, onde Paulo está relatando ali sobre os cuidados para com Epafrodito, um pregador ali daquela cidade de Filipos. E veja que Paulo diz no versículo de número 29, recebei-o com alegria e honrai a homens como estes. O que Deus está dizendo para nós é que nós devemos honrar os profetas, honrar os pregadores, honrar os porta-vozes da palavra de Deus, honrar os ministros da palavra de Deus, os pregadores, os missionários, os pastores, que são os profetas de hoje em dia, que propagam a palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus à igreja. Porque a maneira como você trata o profeta, o pregador, ou aquele que traz a palavra de Deus, que ministra a palavra de Deus, revela, na verdade, a sua relação com o próprio Deus, a sua relação com a palavra de Deus. E observe que, no geral, o que acontece é que, por vezes, os crentes não honram os profetas. Porque se fosse comum e normal os crentes honrarem os profetas, não haveria tantas exortações para que a igreja honrasse os profetas. Se Deus bate nesta tecla, é porque o comum é os crentes não honrarem os profetas. Para que você entenda a importância disto, isto é algo tão caro aos olhos do Senhor, que Deus se deu o trabalho de deixar registrado como aquela mulher tratou o profeta, porque ela era fora da curva em Israel, porque o normal em Israel era se maltratar profetas. Ora, nunca lestes em Mateus capítulo 23, Jesus dizendo, ó Israel, ó Jerusalém, tu que mataste os profetas. Você sabe quem maltratava os profetas em Israel? Não era Faraó, nem Senaqueribe, não era Nabucodonosor. Sabe quem maltratava os profetas? Os crentes. Sabe quem quis matar Elias? Foi uma mulher que estava fazendo parte do povo de Deus. Os reis, os próprios crentes é quem perseguia e matava profetas e maltratava profetas. Então, observe que dentro da história do livro de Reis, esta mulher, ela entra como um evento fora da curva, e Deus quer que você seja fora da curva, no que diz respeito a honrar profeta. Esta mulher honrou o profeta, não por causa do nome dele, mas porque ele carregava um nome, o nome do Senhor. Aquele homem é um homem de Deus, porque ele prega a palavra de Deus, é um profeta do Senhor. E por isso moveu o coração de Deus, porque não tem a ver com o profeta em si, tem a ver com aquele que enviou o profeta. Porque quando você desonra um profeta, você está desonrando aquele que enviou o profeta, e Deus não vai te ouvir. É simples assim. Agora, tu queres a base bíblica? O faremos. Vamos verificar à luz da palavra de Deus se o que eu estou falando não vem da minha mente ou se vem da própria palavra de Deus. Observe o que diz o versículo de número 8. De que maneira aquela mulher honrava o profeta? Ela honrava o profeta, meus irmãos, primeiro com reconhecimento, versículo 8 e versículo 9. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Reconheceu o profeta como santo homem de Deus. Veja, se alguém prega a palavra de Deus, é profeta de Deus, é santo homem de Deus, trate-o como tal. Foi assim a primeira atitude de honra ao profeta, reconhecendo-o como tal. Parece algo óbvio, mas veja que Jesus nos ensina a respeito disso. Está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42, onde Jesus disse, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Porque muitos recebem o profeta não na qualidade de profetas. Muitos recebem o pastor ou missionário não na qualidade de pastor e missionário.
Observe, Paulo, ele expande este ensinamento em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, onde ele diz: damos graças a Deus incessantemente por vós, irmãos, porque recebeste a palavra que nós vos pregamos, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Então, aquela igreja estava tratando Paulo como um profeta do Senhor, as palavras de Paulo como palavras de Deus. Isto significa que quando alguém prega a palavra e é fiel à pregação da palavra, é Deus quem está falando. E, portanto, se Deus está falando com a igreja e a igreja não honra aquele profeta, certamente isso incomoda o coração de Deus. Por isso que a sunamita chamou a atenção de Deus e moveu o coração de Deus, porque ela honrava os profetas, ela honrou o profeta. Como? Primeiro, com reconhecimento, reconhecendo o profeta. Observe que Paulo nos diz em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 12 e 13, diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que acateis com apreço aqueles que trabalham no meio de vós e vos presidem e vos admoestam. Admoestar é te ensinar a palavra de Deus, acatar com apreço. Que tipo de apreço? Ora, o versículo de número 13, ele diz: com máxima consideração. É assim que você trata os profetas de Deus? É assim que você trata os pregadores? Com máxima consideração? Porque se você não trata assim os pregadores da palavra de Deus com máxima consideração, é ao próprio Deus que você está desonrando. É ao próprio Deus. Não pense você que você vai mover o coração de Deus a teu favor. Por que aquela mulher moveu o coração de Deus? Porque ela temia a palavra de Deus. Ela temia. O profeta é apenas o detalhe. O profeta é apenas o detalhe. O foco não é o profeta. O foco é o que o profeta faz. Ele é um porta-voz do próprio Deus. Na pregação da palavra, na exposição da palavra. No caso do Antigo Testamento em especial, na revelação da palavra. Então, ela reconhecia. E não somente reconhecia ele como profeta, como santo homem de Deus, tratava como tal, honrava com sustento. Versículo 8, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Meus irmãos, naquela época não existia fast food nas estradas. Naquela época não existia graal nas estradas de uma cidade para outra, não. Os profetas, os viajantes, precisavam de alimento. E eles não tinham sustento próprio, sabe por quê? Porque os profetas ficavam de cidade em cidade, seguindo ordens do Senhor, trazendo a palavra, ensinando a lei, pregando a palavra, trazendo revelação do Antigo Testamento, de cidade em cidade. Mas quem ia patrocinar isto? Veja, Deus levantava o próprio povo dele para sustentar os profetas. Sim, sustentar. Existe um meio ordinário que Deus deixou para sustentar os profetas. Muito embora Deus nunca desampare os profetas, porque quando o meio ordinário, que é a igreja, falha, Deus levanta até corvos para sustentar os profetas, como ele fez com Elias. Até corvos. Eu ouvi certa vez um crente dizendo: se o pastor não fizer a minha vontade, vou parar de dar o dízimo. Você sabia que Deus pode sustentar um pastor, um missionário, um profeta com corvos, e que ele não precisa das migalhas que subsistem em teu bolso? E que o dinheiro, ou seja, o seu salário, na verdade, Deus está te emprestando para você administrar e tirar uma parte disso para a obra do Senhor? E que essa parte chamada dízimos e ofertas tem um destino. Um dos destinos é o sustento dos pregadores, dos missionários e dos pastores? Ou o que você entende como Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento. Quem você acha que comia esse mantimento? Os querubins da arca? Quem você acha que comia este mantimento dos dízimos e ofertas? Eram os sacerdotes, aqueles que levavam a palavra de Deus, que todos aqueles que levam a palavra de Deus têm o caráter profético. É por isso que Paulo traz essa teologia do Antigo Testamento dos dízimos, em 1 Coríntios capítulo 9, para quem diz que o Novo Testamento não trata de tal. Ele diz
1 Coríntios capítulo 9. Não sabeis vós que aqueles que trabalham no altar, quem trabalhava no altar? Sacerdote. Vivem e comem do altar? Observe, ele diz também em 1 Timóteo capítulo de número 5, versículo 17, dignos de dobrados honorários são aqueles presbíteros que presidem bem, especialmente aqueles que se afadigam no ensino e na palavra, ato profético. Ele diz no versículo 18, porque o trabalhador é digno do seu salário. E Paulo enxergava de tal forma que ele se incluía nesta situação, porque está escrito na segunda carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8, Paulo diz, ele deixou as igrejas que lhe davam salário para se dedicar à igreja de Corinto, que não queria abençoá-lo, para dizer que a igreja de Corinto estava em dívida para com tal. Agora observe esse princípio de Deus. Por que Deus instituiu o povo para abençoar e honrar os profetas através do sustento? Porque o profeta, ele abriu mão, abdicou dos seus sonhos profissionais, de sua vida particular, para se dedicar ao ministério da palavra. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo de número 9. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem jamais vai plantar uma vinha e não vai colher desta vinha? Vai cuidar de um rebanho e não vai se alimentar deste rebanho? É assim que Paulo aborda a questão. Isto significa que aquela mulher sunamita, ela entendia que aquele homem, por ser profeta de Deus, quando ela sustentava aquele homem com um pão, ela estava honrando o profeta. Por quê? Porque ele era porta-voz da palavra de Deus. Era porta-voz da palavra de Deus. Por que aquela mulher moveu o coração de Deus? Ela tinha temor à palavra de Deus e tudo o que tinha a ver com a palavra de Deus. Se aquele homem era pregador da palavra de Deus, então ela honrava aquele homem. Como que ela honrava? Com reconhecimento. Como ela honrava? Com sustento. Como ela honrava? Com cuidado. Até se preocupando com o bem-estar dele. Veja o versículo de número 10. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. O mesquinho, o crente mesquinho iria dizer, para que tudo isso? Basta uma cama. Ele só precisa dormir. Para que tudo isso? É luxo. Para que tudo isso para um profeta, para um missionário, para um evangelista, para um pastor? Para que tudo isso? É luxo. O mesquinho. Não pense você que vai receber do Senhor alguma coisa. Porque só move o coração de Deus aquele que ama a palavra de Deus. E o tratamento com o profeta é apenas um reflexo de como você enxerga a palavra de Deus. De como você teme ou não a palavra de Deus. Olha o cuidado e o carinho que aquela mulher tinha com o profeta. É necessário deixar claro de antemão, meus irmãos, que ela não fez isso na expectativa de receber alguma coisa da parte de Deus. Não foi uma negociação com Deus, não foi um ato condicional, não. Não foi, até porque o profeta Eliseu teve que perguntar para ela. Ele disse no versículo 13, tu tens nos tratado com tanta abnegação, o que queres que eu te faça? Ela disse, mas eu já tenho tudo, eu moro no meio do meu povo. Eliseu disse, tu queres que eu defenda a tua causa perante o rei, perante o comandante do exército? Ela disse, não, eu já moro perante o meu povo, estou bem, uma mulher rica, não precisava de nada. Então, por que ela abençoava tanto o profeta se ela não precisava de nada? Simplesmente por amor ao profeta? Amor à palavra de Deus. Se é este que traz a palavra de Deus, então vou honrar. Como honrava? Reconhecendo. Como honrava? Sustentando. Como honrava? Cuidando, certamente. Como honrava? Tratando bem. Sim, o trato, o respeito para com o profeta também estava dentro deste contexto. Versículo de número 37, observe. Versículo 37. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou seu filho e saiu. Agora, pastor, você está dizendo que nós devemos nos prostrar diante dos profetas? Não sejamos imaturos nessa arguição. Nós precisamos entender que existe um aspecto hermenêutico de transposição cultural. Para aquela época, esta era a forma de mostrar a máxima consideração para com alguém. Abraçar, beijar a pessoa, ou mesmo, como ela fez, beijar os seus pés ou abraçar. Hoje em dia não é mais assim.
depende da cultura e da época, existem outras formas de você demonstrar esse respeito, mas a ordem permanece. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13, tratai com máxima consideração. No contexto, na cultura onde você vive, qual é a forma de você tratar com máxima consideração alguém? É essa forma que você vai fazer para com os profetas. E foi assim que ela fez no trato, na palavra. Versículo 16, ela diz: ó meu Senhor, homem de Deus. Meu Senhor, homem de Deus. Olha a forma como ela tratava o profeta. Nas palavras, o trato, o respeito, o cuidado, a obediência. Lembre-se que todas as vezes que ele mandava Geazi chamar a sunamita, ela de pronto ela ia atender. A casa pertencia a ela. Ela poderia ir a hora que ela quisesse. Não, estou ocupada. Mas quando Eliseu dizia, chama a sunamita, ela obedecia. No trato, na obediência. Ora, está escrito em Hebreus, capítulo de número 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias espirituais, porque eles velam pela vossa alma. Agora veja, depois de toda essa análise a respeito da sunamita, você está próximo desse tipo de comportamento? Ou você está distante de ser como a sunamita? Como você trata os profetas do Senhor? Como você trata os pregadores da palavra de Deus? Observe, a maneira como você trata os pregadores, os profetas, os pastores, missionários, evangelistas. A maneira como você trata reflete como você enxerga a palavra de Deus. Como você trata a palavra de Deus? Isaías 66, 2. Para este homem que olharei, aquele que treme da minha palavra. Por que Deus olhou para esta mulher sunamita? Porque ela temia a palavra de Deus. O tratamento para com o profeta foi apenas um reflexo, um efeito colateral de como ela temia a palavra de Deus. Mas não apenas isto. Pessoas que movem o coração de Deus são pessoas que temem a palavra de Deus, o que se reflete no trato para com o profeta. Em segundo lugar, pessoas que movem o coração de Deus, meus queridos irmãos, são pessoas resolutas na sua fé. Temem a palavra de Deus, mas em segundo lugar, são pessoas resolutas na sua fé. O que é uma pessoa resoluta? Firme naquele propósito. Uma pessoa focada, que sabe o que quer e vai até o fim no que diz respeito à sua fé em Deus. Especialmente quando é uma situação insolúvel. Porque quando é uma questão, um problema que surge, mas tem solução, você ora, obviamente, para que Deus abençoe o processo, mas você vai atrás para resolver. Na verdade, quando a gente ora de manhã, Deus abençoe meu dia, você já está orando para que Deus te ajude a resolver os problemas. Toda vez que surge um problema na empresa, você não precisa dizer assim para o seu chefe, espera aí um pouquinho que eu vou orar. Não, você já orou em casa e está orando em espírito a todo momento para Deus te ajudar. Mas existem situações que só Deus pode resolver. E nessas situações que só Deus pode resolver, você tem que ser resoluto em sua fé, como a sunamita. O filho dela já tinha falecido, o filho dela tinha morrido. Ninguém mais podia ajudar nisto. Quem poderia ajudar se o filho dela já tinha falecido? Então ela foi resoluta na sua fé em Deus, manteve o foco. Só Deus pode resolver meu problema, então não vou perder tempo. Se é só Deus que pode resolver meu problema, vou ser resoluta na minha fé em Deus, e vou direto ao ponto, e vou buscar ajuda em Deus, e não vou perder tempo com distrações. Agora vamos recapitular toda essa história, para entendermos bem do que estamos falando. Quando o filho dela morreu em seu colo, ao meio-dia, ela foi ter com seu esposo, seu marido, e ela não perdeu um tempo discutindo com ele, olha, nosso filho morreu, o que nós vamos fazer? Porque ela já sabia o que ela queria. Ela queria ir ter com o profeta, para que o profeta ressuscitasse aquele menino, porque ela estava indo atrás do poder de Deus. Então, o marido dela iria ajudar em que nisto? Então, ela disse, olha, separa um moço aí, me envia um rapaz, um moço e uma jumenta, porque eu quero ir ter com o profeta. Aí o marido, mas como assim ter com o profeta? Não é festa da lua nova, não é sábado. Por que você vai mexer com o profeta numa situação fora do calendário religioso do nosso povo? Ela disse assim, deixa estar como está. É como se ela dissesse, eu sei o que eu estou fazendo. E ele enviou o servo e a jumenta. E ela disse para o servo, olha, não te distraia no caminho. Mantenha o foco, só para quando eu falar. Uma mulher que não perdeu tempo com lamúrias, não perdeu tempo com desabafos, chorando aos pés do marido.
nem queria perder tempo no caminho, disse para o servo, olha, não para. E quando ela estava chegando ali já perto do monte onde estava o profeta Eliseu de longe a avistou e disse para Geazi, seu servo, vai ter com a sunamita, porque ela está vindo aí. E pergunta se ela vai bem, se o marido vai bem, se o filho vai bem, porque o Eliseu se preocupou, alguma coisa aconteceu. E quando o Geazi foi chegando perto dela, ela perguntou, vai bem o teu marido, o teu filho? Ela disse, está tudo bem. Por que ela disse para Geazi que estava tudo bem? Porque ela não queria perder tempo contando toda a história para o servo. Não, é que meu filho estava com dor de cabeça, você acredita, ele morreu, não sei o que fazer. Aí Geazi ia perder tempo, ia começar, não, que Deus te console, vamos orar. Não. Ela não queria perder esse tempo. Imagina todas as pessoas que ela fosse contar para o marido, para o primeiro servo, para alguém no meio do caminho que parasse, ela fosse contar, não, é que meu filho morreu. Aí chega o Geazi, não, é que meu filho morreu. Ah, minhas condolências, meus sentimentos. Ela já sabia o que ela queria, ela estava sendo resoluta em seu coração. Eu quero o profeta porque eu quero que Deus ressuscite. Ela já sabia o que ele queria. Por que ela iria perder tempo ou gastar tempo informando inclusive as suas intenções? Se ela dissesse para Geazi, não, mas eu vim aqui para falar com o profeta porque eu quero que ele ore para ressuscitar meu filho. Aí o profeta, não, mas não é bem, o Geazi poderia dizer, não é bem assim. Se ela dissesse para o seu marido, me dá uma jumenta que eu vou falar com Eliseu, vou viajar, vou ter com Eliseu para que Deus ressuscite o nosso filho. Talvez o próprio esposo poderia jogar um balde de água fria na sua fé. Então ela não queria perder tempo, porque ela sabia o que ela queria. Ela queria o poder de Deus. Isso mexeu com o coração de Deus. Quando você é resoluto em sua fé, e você sabe o que quer, e você crê no poder de Deus, e ninguém mais pode resolver o seu problema, você não perde tempo com lamúrias, ela não perdeu tempo com distração, ela não perdeu tempo nem com a amargura dela mesma, porque Eliseu percebeu que ela estava amargurada, versículo 27 e 28, mas ela não ficou em casa chorando, ela não ficou em casa chorando amargurada, ela correu atrás da resolução do problema. Uma pessoa que é resoluta na sua fé não fica trancada no quarto só chorando, só chorando, só chorando, ela vai ter com aquele que pode resolver o problema. Uma pessoa resoluta na fé, se é uma situação que ninguém pode resolver, por que você vai perder tempo contando para um, contando para outro? Se ninguém pode resolver, então vai direto ao ponto, vai direto àquele que pode resolver. É o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 16. Aproximemo-nos, acheguemo-nos junto ao trono da graça para alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. Se é só Deus que pode resolver, então por que você fica perdendo tempo contando para um, para outro, para outro? Vai orar e apresenta a tua causa diante de Deus. Se ninguém pode resolver, por que você fica ou contando para um, para outro, ou por que você fica só chorando? Por que clamas a mim? Chorando, chorando, chorando. Você tem que ir direto ao ponto como a sunamita. Agora veja, meus irmãos, temos aqui atribuições, atributos, características, adjetivos de uma pessoa que realmente mexeu com o coração de Deus. Por que aquela mulher mexeu com o coração de Deus? Porque ela temia a palavra de Deus. Porque ela era resoluta em sua fé. Ela foi direto tratar com aquele que pode resolver o seu problema. Qual foi o resultado disso? O resultado disso, por ela ser uma mulher que temia a palavra de Deus, por ela ser uma mulher que era resoluta em sua fé, Deus a abençoou com coisas que ela nem esperava. Sim. Por exemplo, o filho, ela nem esperava um filho, nem se cogitava na mente dela isso. E Deus fez questão de abençoá-la com o filho, sem ela ter pedido, sem ela ter criado uma expectativa, ela nem esperava por isso. Quando você honra a palavra de Deus, quando você teme a palavra de Deus, e quando você é resoluto em sua fé, isso mexe com o coração de Deus, e Deus pode te dar bênçãos que você nem imaginava. Além disso, Deus a abençoou com bênçãos que ela precisava e pediu, como foi a ressurreição do seu filho, e Deus a abençoou. Ou seja, quando você teme a palavra de Deus, e quando você é resoluto em sua fé, certamente isso mexe com o coração de Deus, e Deus pode te abençoar com bênçãos que você nem esperava e com bênçãos que você precisava. Meus irmãos, temos aqui pessoas ou uma pessoa que realmente mexeu com o coração de Deus. E esse é o tema desta mensagem. Pessoas que mexem ou que movem o coração de Deus. Quais são as pessoas que movem o coração de Deus? Aquelas que temem a palavra de Deus e aquelas que são resolutas em sua fé.
Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por teu carinho e teu amor para conosco, a nos revelar a tua palavra e nos ensinar a tua palavra. Que o Senhor continue sendo conosco no culto desta noite. Em nome de Jesus. Amém.